A partir de agora, a gente entra na atualização do mercado do Vitória, Cássio. E o homem, nosso amigo Fábio Mota, que mostrou e provou que assiste todas as edições do 45 Minutos, conforme ele havia dito, viu? Por quê? Você sabe que ele encontrou Vitor Vilar e disse a Vitor Vilar que assiste todos os nossos programas, né? Gosta Abraço, muito, que é Mota. fã, gosta dos programas. E ele Sucesso provou aí que na assiste. temporada. Deixa aqui assim, sucesso na temporada aí. Sabe como é que ele provou que assiste? A Copa do Nordeste não tanto, mas lute. Sabe como é que ele provou que assiste, Cássio? Diz. Cauê inventou um jogador na lista de Cauê. Ele contratou um jogador de IA, foi? Um jogador. Cauê fez uma brincadeira, pô. Um cara chamado Riccielli, um zagueiro. Que não existe, pô. A gente sabe que esse cara não existe. Tá ligado? E aí saiu a notícia de que Fábio Mota mandou a turma ir atrás desse Riccielli. Desse Riccielli que Cauê inventou. É. Diz que a turma tá indo atrás do cara. Diz que vão tentar descobrir se o cara existe ou não existe mesmo. Ou seja, na verdade, vão desmascarar Cauê, né? Vão desmascarar Cauê, tá? Aí Fábio Mota assim, ó, fui atrás, mas não tem não, viu? E estão dizendo que o zagueiro Riccielli, né? Que pertence. Não, e não é Riccielli, eu tô falando Riccielli como o antigo volante do esporte, mas é Riccielli, com 2 Cs. Riccielli. Tá? No Qingdao West Coast, da China. Que não seja o paciência de. Eu vou nem tirar onda dessa vez com o nome. Eu acho que a zica de paciência foi naquele dia, que é aquela história do Gonzalo. Acabou paciência ali, meu. Qingdao West Coast da China tem negociações avançadas com o Vitória. Veja aí, Cauê fez um serviço completo, né? Inventou o time também, foi. Qingdao West Coast da China. Fábio Mota tá tendo um trabalho danado para trazer esse cara, para descobrir se esse cara existe, mas Riccielli teria negociação avançada, tá? Se ele existir, o que tá prometido é o seguinte, se ele existir mesmo, será jogador do Vitória em 2026. E aí, veja, meu irmão, o executivo do Vitória não ia achar, não. Foi Cauê, porra, foi Cauê. Cássio, O executivo foi lá fazer isso aí o Fábio chegou assim, veja o vídeo daquele menino primeiro, por favor. E olha que Cauê nem lançou o do Vitória. Veja só, Cauê tirou férias, como é que eu vou fazer agora? Só voltei dia 16. Virou lenda. Cauê preparou tudinho, eu perguntei, Cauê, e o próximo? Porra, agora só dia 16. Eu disse, meu amigo, dia 16, o Campeonato Baiano já tá no meio. Veja, dia 16. Veja, dia 16 já vai estar faltando menos de 2 semanas pra Série A, porra. Dá mais não, meu amigo. Dá mais não, porra. Dia 16 já é passado. Cássio, para além do jogador de IA que Fábio Mota tá dando um jeito de trazer, eu tô esperando ajuda, viu? Não tô esperando ajuda ainda. A gente tem na mesa. A gente tem na mesa. Finalmente, o Vitória conseguiu finalizar a negociação por Baralhas, né? A gente Gostou de gastar, né? A gente atualizou naquele vídeo que a gente trouxe sobre o orçamento do Vitória para a temporada 2026. O vídeo está disponível para quem quiser assistir aqui no feed, tá? 8 milhões, não foi 10, conseguiu reduzir 2 milhões ali na pedida inicial do Atlético Goianiense. 8 milhões em Baralhas. O outro lado tem Adson, né? Que também. Essa conversa deve ter demorado mesmo. 8 em Baralhas, 7 em Eric, 3 em Mateuzinho. O Vitória abre 2026 com 18 milhões na mesa. Olha, 15 em jogadores de muita utilidade no elenco de 25. Então, assim, é o Vitória contratando jogadores que tiveram um papel importante na permanência, na campanha de permanência, de recuperação, né, em 25. E no caso de Mateuzinho, investimento pontual no lateral. Inclusive, eu achei interessante. 3 vezes mais barato que Matheus Alexandre. Do mesmo clube. Mesmo clube, a posição. É aquilo que eu falo, Fred. Se tivesse oferecido 8, não levava, não. Mas enfim, Cássio. Enfim, o Vitória, nesse caso, acho que a gente até tô brincando aqui, nesse caso, Matheus, porque a gente até já falando num tom mais sério,
Já comentamos. As nuances do valor desse jogador também, né? Assim, um jogador que teve uma punição muito severa do STJD, enfim. A maior punição de todos aqueles envolvidos, 720 dias, de depois conseguiu reduzir para 600. Mas mas olhando só para a parte técnica, eu particularmente não consigo olhar tanto. Por exemplo, todos os jogadores assim com esse perfil, eu não considero muito assim, mesmo cumpriu a pena, aquela mesma lógica, cumpriu a pena, ressocializou, tá ligado assim, mas nesse caso eu acho que fica, enfim, é só minha opinião. Nunca gostei da permanência de Cariús no esporte, para dar um exemplo, mas se olhando só a parte técnica, assim como o Cariús foi útil durante um tempo, não precisava ter ficado um ano com o cara parado, né? Mas Mateuzinho pode ser a mesma coisa, né, Fred? Pode, Cássio. E Baralhas e Eric eram peças fundamentais, né? Aí era 15 milhões que tinha que gastar, né? E outra, 15 milhões dentro de uma lógica, 15 milhões em 2 jogadores que você utilizou, que renderam e que você comprou. Não é um cara que tá chegando que você sabe, meu irmão, bota 15 e o cara, e tipo, pô, os caras já fizeram a parte dele no Vitória. O Vitória tá comprando entre aspas, uma certeza desses jogadores para que eles continuem rendendo dessa forma e agora com mais tranquilidade, sem ter risco de o outro clube detentor dos direitos econômicos vai lá e vende, enfim. E o mercado agora, o mercado da Série A, o orçamento do Vitória é de 291 milhões, é o maior da história do Vitória, mas continua sendo um dos menores da Série A. Mas mesmo sendo um dos menores da Série A, o Vitória eventualmente teria que subir um pouco o sarrafo que ele teve no último ano, que era uma aquisição de no máximo 5 milhões de reais. Tá ficando difícil, Sim, pô. Irmão, exatamente. É um campeonato que, pô, quando começou a gravação, a notícia, a gente até já citou aqui, desse negócio, essa investida do Flamengo, do Caio Jorge no Cruzeiro, o negócio tá aí 32 milhões de euros, pô. E o Cruzeiro negando. Porque tem dinheiro também. Então, esse é o campeonato que o Vitória disputa. Não dá para você ser o único que não faz isso. A questão é, você não pode ser irresponsável de contratar, de aportar muito dinheiro num jogador sem lastro e numa situação onde você poderia fazer uma negociação melhor. Nesse caso, ele com o Eric, ele teve que subir um pouco para comprar, já que ele ofereceu 6, e no caso de Baralhas, ele conseguiu negociar para pagar menos. Então, no fim das contas, assim, ele queria pagar 6 e Eric pagou 7, queria pagar, o Atlético Goianiense queria pagar, levar 10, vai levar 8. Então, assim, faz parte do jogo. No fim das contas, você está pegando 15 milhões em um titular e outro, assim, basicamente titular também. Hoje titular absoluto, né? Sim. Mas como você falou, assim, um cara, os dois já provados no Vitória. Eu acho que isso ou seja, você está comprando 15 milhões de reais em 2 titulares para a Série A. Porra. Isso. Tá no preço, né? Tá no jogo. Para você ter ideia, Cássio, o Vitória estava na briga no Lopes. Estava diretamente na briga para trazer Breno Lopes, jogador que encaixaria como uma luva nesse Vitória, tá? Aqui entre nós, seria muito útil pro Vitória ter. Imagina Eric de um lado, Breno Lopes do outro, tá? Encaixe seria perfeito. O Curitiba tá pagando 15 milhões em Breno Lopes. O mesmo que o Vitória pagou para ter Baralhas e Eric, o Curitiba tá investindo 15 milhões para ter Breno Lopes, né? O que mostra, como você falou, talvez seja mais responsável e mais correto. Curitiba é SAF na primeira divisão. Isso. Talvez seja mais correto. Se você tinha 15, garantir quem já te ajudou, quem já está encaixado, como Baralhas e Eric, do que dar um tiro, ainda que seja um tiro com maior perfil de que daria certo, né? E nesse caso, desses 15 milhões de Breno Lopes, cara, eu acho que é valor de atacante de Série A, tá? Assim, nesse momento, Fred. Agora, atacante de Série A, né? Série A ficção, não, né? Total. E aí, eu acho que o Vitória tem que começar a considerar alguns nomes, porque precisa de força, tá? Ofensiva do lado de cá, né? Do lado esquerdo do de cá, porque tá perto de mim, né? Do lado esquerdo desse ataque, onde existe uma fragilidade muito grande, e na verdade existe uma fragilidade do Vitória em todo o setor esquerdo. Tá renovando com o Maicon Jesus, né? Um garoto, e
hoje é o único lateral esquerdo que o Vitória tem, tá? Para colocar em campo. Chegou a ser utilizado na Série A, mas ainda um jogador de preparação, não é para ser o titular aí da posição. Se especula, não sei se já viraram a página em relação a Matheus Bahia, tá? Que eu acho seria o melhor nome possível disponível hoje no mercado. Agora, tem os que estão começando a colocar o Fortaleza na justiça, né? Bruno Pacheco pode acabar saindo de graça do Fortaleza, também pode passar a ser um nome interessante para o Vitória, já que estaria saindo sem custo do Fortaleza. Vale ter atenção aí, Bruno Pacheco. Tá? Ajuda muito. Não dá conta. Talvez não seja o lateral dos sonhos, mas nesse caso, vindo de graça seria ótimo. Mas tem muita coisa para acontecer. O cara, a justiça tem que acatar. Sim, claro. O outro, o Fortaleza tem que recorrer. O Vitória tem que entrar na história, tem que acertar as bases com o jogador. Enfim, é uma peça importante, que é uma peça que está aí jogando a primeira divisão tem anos também. Mas às vezes não demora tanto não, viu, Cássio? Eu acho que o Vitória se o Vitória tiver qualquer interesse nele, já deve até estar conversando, obviamente, né? Se tiver qualquer interesse nele. Então, esse é o desenho que a gente tem do Vitória para 2026 até esse momento, tá? Vitória que vai renovando com suas peças mais importantes, tem hoje quase que a totalidade do seu time titular assegurada, tá? Perdeu o Lucas Halter, tá? Que fez um ótimo campeonato brasileiro, optou por ir jogar nos Estados Unidos e não conseguiu renovar, né? Refazer o empréstimo com o Inter, que até autorizou, mas o salário de 400 mil virou impeditivo, com o Ramon, que foi o lateral esquerdo, que encerrou 2025 como titular do Vitória, tá? Mas a base tá mantida aí, tá? Com Baralhas e Eric ficando, a gente tem uma base mantida, mas tem uma urgência tanto na lateral quanto no ataque ali caindo à esquerda, tá? Esse é o desenho do Vitória, que ainda tem peças para tirar, né? O Wellington Rato tá aparecendo ali, não vi nenhuma notícia de interesse de clubes em Wellington Rato. Felipe Machado pode estar sendo negociado com o Sport numa troca que traria de volta Thiago Couto, e aí se Thiago Couto voltar, imagino que o Vitória vai tentar um novo empréstimo para Gabriel, né? Não faz muito sentido ficar com o Lucas Arcanjo, com o Thiago Couto, com o Gabriel e ainda com o né? Isso não dividiu o salário no empréstimo, viu? Isso. E é pesado, né? Um goleiro aí de 400 mil reais, que o Sport, por exemplo, sequer consegue arcar com 50% dele para a Série B do ano que vem, desse ano, né? Então, fica esse nó aí do Vitória para resolver peças que precisam sair desse barco para aliviar a folha e, fundamentalmente, trazer jogadores aí para qualificar. A urgência agora é todo o lado esquerdo do Vitória e a gente vai acompanhar dia após dia as novidades, tá? Se tiver contratação, se tiver reforço, tem a atualização aqui no nosso mercado, tá? Sempre no nosso feed. Detalhe, se você não assistiu, final de ano passou, no último dia do ano a gente colocou um material exclusivo sobre o Vitória, analisando o orçamento do Vitória de 2026, está aqui disponível no nosso feed. Terminou agora esse vídeo, terminou esse corte, já vai direto, tá? Assistir essa análise, tá? Que eu e Cássio fizemos sobre os rumos financeiros projetados pelo Vitória para a nova temporada, tá?